Então, eu gostaria de convidar aqui ao palco o gerente de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade do Sebrae Nacional, Célio Cabral. Gostaria de convidar o fundador da aceleradora Startup Farm, Felipe Matos. Gostaria de convidar o fundador e CTO do 100 Open Startup, Rafael Levi. Gostaria de convidar a cientista e diretora-presidente da Mileus Biotecnologia, Marcela Drummond. Esse painel eu vou fazer a moderação. Podem ficar à vontade. Bom, nos últimos painéis a gente falou bastante sobre o papel das startups, das spin-offs acadêmicas no processo de inovação, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar e colocar as questões que vocês acham relevantes. Muito obrigado pela presença de todos. Apresentar primeiro ou pode começar? Tá. Boa tarde, né? Quase boa noite. Eu sou Rafael Levi, eu sou um dos fundadores e CTO do 100 Open Startups, né? Obrigado pela Fundepar e o Ramon pelo convite do evento. Bem interessante a discussão, estava acompanhando os últimos painéis, né? E acho que antes de falar um pouco da minha visão dessas oportunidades, das mudanças trazidas pelo marco legal, acho que tem algumas coisas para a gente considerar, né? Acho que é interessante o que a Cristimara comentou no painel anterior, né? Que é importante ter uma mudança de cultura e dos métodos também, antes até de a gente ficar falando do marco legal e das exigências, como até o Cláudio Terra comentou, né? Principalmente para as startups, às vezes a velocidade de uma startup, você tem que atropelar a velocidade que as coisas funcionam numa universidade ou numa ICT, e às vezes isso inviabiliza muito essas parcerias, né? Eu acho que uma visão em geral aí do marco legal, né, ele veio principalmente, né, acho que foi um consenso aqui nas discussões hoje, regulamentar de forma mais clara algumas atividades que já existiam nos órgãos públicos, né, e nas ICTs, e que ainda existia alguma insegurança jurídica quanto a isso. Isso é bom ter um amadurecimento das instituições, a segurança jurídica é sempre importante. Quanto aos novos incentivos, né, que eu quero comentar um pouquinho também, é importante ver como que eles vão ser implementados para a gente poder saber ver realmente se vão gerar oportunidades ou se vai acontecer o que já aconteceu em algumas outras leis anteriormente, de você criar um incentivo e ele acabar não sendo inviabilizado e não ser utilizado, né? A gente já viu isso em alguns incentivos da Lei do Bem, que já trazia até alguns incentivos para startups, para pequenas empresas, né? E que acabam não sendo utilizados por até uma inviabilidade burocrática aí todo o processo, não vem ao caso aqui agora. Ou também como alguns incentivos, como a própria subvenção econômica que se menciona aí no marco legal, novamente, que já existia anteriormente da Lei de Inovação e que até já existia, mas desde 2013 a gente quase não tem recursos aplicados para isso. Então, uma coisa é a gente ter um marco legal que permite isso, outra coisa é realmente ter os recursos aplicados nos incentivos que ele vem trazer, né? Eu acho que o mais importante, que a gente deseja mais de um marco legal, aí, de uma legislação, é dar essa liberdade para o ecossistema, para as startups, no caso que a gente está falando aqui, atuarem, né? Alguns pontos que eu queria destacar alguns pontos, mas acho que a gente pode deixar para a discussão, deixar os outros participantes comentarem aqui. Obrigado, Levi. Bom, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, queria agradecer pelo convite, agradecer a Fundep. Eu fico muito feliz por estar aqui, porque eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, já há muitos anos não estou aqui, então é bom poder voltar à terra, né, ficar mais perto das minhas raízes e ver também muitos rostos conhecidos, né, que têm trabalhado nessa luta de inovação e empreendedorismo nos últimos anos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Matos. Eu tenho trabalhado já há muitos anos com essa questão de empreendedorismo, desde as épocas de Instituto de Inovação, aqui em Minas Gerais, e também com aceleração de startups.
fui fundador de uma das principais aceleradoras de startups do Brasil, que é a Startup Farm. Tive do outro lado, que é do lado do setor público, dirigindo o programa Startup Brasil, que foi o primeiro programa nacional brasileiro que foi criado para apoiar startups. E hoje voltei para o outro lado, né, trabalhando com educação e empreendedorismo pela 10.000 Startups e com advocacy de políticas públicas no Dínamo. E olhando para os avanços do marco legal, eu digo, bom, eu sempre gosto de olhar para o copo meio cheio, né? Então é importante a gente destacar uma série de avanços que aconteceram, que vêm sido cobrados, eu diria, por muitos anos. Eu gostei da fala da Mariane Asbeck no painel anterior, quando ela fala que muita gente já estava tentando plantar num solo difícil, e eu acho que o marco ele acabou tirando algumas pedras, né, e deixando esse processo mais facilitado. Isso é bastante importante, mas tem, por outro lado, ainda muito caminho para a gente andar. Tem uma série de questões pontuais que o marco trouxe especificamente para as startups. Acho que a principal delas é a possibilidade de órgãos do poder público, ICTs, universidades, NITs, empresas de economia mista, de poderem participar diretamente no capital social, ou seja, serem sócios dessas startups. Isso, por um lado, traz uma série de oportunidades, mas também traz uma série de inseguranças. Eu, como empreendedor, tenho muita dúvida se eu gostaria de ter o governo como meu sócio, principalmente se não tiver muita clareza de qual que é a governança disso, que tipo de papel ou decisão que o meu sócio governo, que já é um sócio indireto hoje com a carga tributária que a gente tem no Brasil, né? Como sócio direto, o que ele poderia interferir na gestão do meu negócio. Então, acho que essa é uma questão importante. Por outro lado, o próprio marco ele já dá uma dica que eu acho interessante, que é a utilização de fundos de investimento, que eu acho que é o mecanismo mais adequado para que esses órgãos participem dessas startups. A gente teve ali a questão do bônus tecnológico, a questão da encomenda, já foi falada em outros painéis, eu acho ela fundamental. Eu participei, pude observar um dos experimentos recentes nessa área de governo utilizando o poder de compra para a relação com startups, de um programa que foi feito no estado de São Paulo, o PitGov, talvez alguns de vocês acompanharam. Foi um programa criado para que o governo pudesse se relacionar com startups que pudessem resolver problemas da administração pública. E aí uma dessas empresas, foi a Nama, uma empresa de chatbots, inteligência artificial, ganhou esse processo, fez lá o sistema de chatbot do Poupinha, né, o Poupa Tempo do estado de São Paulo. Ficou durante meses desenvolvendo, junto com o governo do estado, uma solução. E aí, quando chegou no final, eles foram licitar para contratar a solução. E aí outra empresa jogou o preço lá embaixo e ganhou a licitação. A Nama teve que jogar o preço a zero. Eles deram a solução para o governo para não perder o case e todo o esforço que tinha sido feito até então. Isso porque a gente ainda não tinha marco legal. Então, com a nova legislação de encomenda tecnológica, histórias como essa podem ter um final um pouco diferente, e acho que isso também é bastante positivo. Para o setor de hardware, eu vejo que a gente consegue... ainda é um problema, eu diria, bastante grave para empresas que tendem a desenvolver algum tipo de tecnologia ligada a produto, toda a questão de importação. A lei ela fala muito do que é específico de P&D, talvez a gente precise entender onde termina o D e começa a comercialização de fato, para saber como os benefícios de importação vão afetar as startups. Mas, em muitos casos, eu vi startups que levavam, às vezes, 3 meses para fazer um processo de desenvolvimento piloto do produto, que na China elas fariam em 3 dias, porque não tem acesso a todos os materiais e insumos que precisam ser importados, e fica parado na receita, e demora para chegar. Enfim, todos os problemas que já seriam muitos se a gente não tivesse essas barreiras burocráticas. Com elas, eles ficam, muitas vezes, intransponíveis. Mas eu queria aproveitar também para puxar uma discussão, ou comentar um pouco, sobre como esse universo das startups, que funciona
dentro de um ecossistema, ele se desenvolveu nos últimos anos no Brasil, e eu acho que ele se desenvolveu um pouco à parte do universo da academia, da ciência e tecnologia, muito porque, né, e eu falo como alguém que, durante muitos anos, no começo da carreira, no Instituto de Inovação, vários de vocês, vejo o Euler, vejo o Janaína, a gente trabalhou fazendo busca de patentes junto com a FAPEMIG nas universidades públicas em Minas, tentando criar empresas e fazendo os primeiros licenciamentos da lei de inovação, junto com a FMG, com a FV. Então, toda essa briga, essa dificuldade no processo de licenciamento, eu pude viver na pele. E quando eu mudei, né, a gente começou a trabalhar com fundos de investimento, eu migrei para o universo das startups. Foi um universo que eu diria que nasceu no Brasil quase como uma contracorrente, uma negação desse modelo de desenvolvimento de empresas de base tecnológica a partir do ambiente da universidade. Eu gosto de comparar isso, comparando o conceito de incubadora com o conceito de aceleradora no Brasil, né? As incubadoras, tradicionalmente no Brasil, nasceram muito associadas à academia, e eu uso a metáfora da incubadora como aquela máquina que fica cobrindo com uma redoma o bebê, dando todos os cuidados para ele ficar forte antes dele poder enfrentar o mundo lá fora. Em oposição, as aceleradoras surgiram no Brasil muito associadas ao setor privado, a empreendedores, empresários que viviam as dores de levar um negócio até o mercado, trazendo para esses empreendedores muito aconselhamento de gestão, mentoria, rede de contato, acesso a capital, aquilo que realmente faltava para o acesso de mercado. E a metáfora da aceleradora é o contrário, é empurrar o menino, tipo, vamos, sai daí, vem para o mercado, vem logo, para você entender aqui como é que funcionam as coisas na verdade, eu vou te empurrar, te ajudo a levantar, mas vamos embora. Então, e esse universo das startups, ele cresce muito rápido, principalmente dentro das tecnologias digitais. A gente já viu aqui no Brasil, em 4 anos, o surgimento de um unicórnio, como é o caso da 99, que nasceu, cresceu, vale mais de $1 bilhão, foi vendida. Tudo isso num período que talvez alguém não teria terminado a tese de doutorado. E essas velocidades muito diferentes acabaram permitindo um avanço nesse setor, que, por outro lado, tem um conteúdo tecnológico muito baixo. Boa parte das startups que a gente vê, elas usam tecnologia digital, resolvem um problema, conectam as pontas, tornam um processo mais eficiente, mas, de maneira geral, elas não estão resolvendo nada com conteúdo científico muito aprofundado, guardadas honrosas exceções. E eu acho que hoje, com o marco, a gente pode ter a oportunidade de fazer um novo casamento entre esses dois mundos, né? Em trazer o universo das startups, que nasceu um pouco apesar do ambiente de ciência e tecnologia no Brasil, né? Correndo aí na paralela, sendo mais ágil, mas com menos tecnologia, podendo agora se aproximar um pouco mais do ambiente universitário de ciência e tecnologia, com menos amarras em função do marco, e assim, quem sabe, a gente pode trazer mais tecnologia para dentro do universo das startups e trazer um pouco também dos aprendizados das startups que estão mais próximas desse ambiente de mercado para dentro da universidade, para os nichos e para os negócios com maior conteúdo tecnológico. Bom, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer à Fundep pelo convite. Eu sou Célio Cabral, hoje estou como gerente nacional de inovação, tecnologia e sustentabilidade do SEBRAE. Também como mineiro, né? Para mim é uma grande honra voltar, rever os amigos, principalmente. Né? Às vezes a gente ainda consegue conciliar com o jogo do Galo. Hoje, infelizmente, não vai dar, vou ter que sair daqui direto para o aeroporto. Mas é uma honra mesmo vir a Minas, e sempre que a gente recebe os convites, a gente vem com muito carinho mesmo. Bom, pessoal, sobre a pergunta central, né, sobre os impactos do novo marco legal para startups e pequenas empresas, eu posso dizer que o impacto direto é zero. Né? O marco legal é um papel.
o que vai gerar impacto realmente é a mudança de postura de instituições e pessoas à luz do novo marco legal. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, que ele traz essa oportunidade de instituições, de empresas, grandes empresas, startups, pequenos negócios, de pesquisadores, de realmente procurarem essa mudança de postura, porque eu acho que é disso que a gente está precisando de fato, porque em várias questões que o marco legal busca clarear e trazer uma segurança jurídica um pouco maior, a gente já tinha, inclusive, experiências já de instituições de empresas que faziam coisas que já eram possíveis com a lei anterior, mas que, à luz de o perfil, a aversão ao risco, às vezes impedia de você realmente fazer algo com uma maior robustez e uma continuidade. No caso do SEBRAE, só contar uma história bem rapidinha, a gente comentou aqui que o nosso marco legal é bem recente, né, de 2004, a nossa primeira lei de inovação. E, por incrível que pareça, essa lei que veio e trouxe grandes benefícios para instituições públicas e universidades atuarem de forma mais ativa com inovação, para o SEBRAE não adiantou em nada. Tudo que o SEBRAE fez e faz até hoje em inovação, tecnologia, é à luz da legislação, vamos dizer assim, legislação tradicional, a legislação antiga. Isso por quê? Lá atrás, quando foram escrever a lei, tinha-se em um dos artigos da primeira lei de inovação, dizia o seguinte, que a União, os estados, os municípios e suas agências de fomento poderão fazer tais coisas, dentre elas subvenção econômica, né, apoio direto a empresas, enfim, várias oportunidades que a lei trouxe. Então, esses SUAS que colocaram lá, e depois eu tentei investigar, quando cheguei em Brasília, o porquê desses SUAS na legislação, ninguém soube explicar, foi aquele negócio que surgiu ali, ninguém no momento se atentou para aquilo. Isso fez com que, desde 2004, né, o SEBRAE não pudesse ter uma atuação mais ativa, que a gente pudesse, de fato, fazer muito mais do que a gente faz hoje, mas principalmente com uma agilidade muito maior. E aí é onde eu acho que as startups e as pequenas empresas vão poder ganhar muito com o novo marco legal, porque ele traz um artigo, e aí foi muitas reuniões lá em Brasília com o pessoal do MCTI e do MDIC. Em Brasília a gente tem os coleguinhas do bem e os coleguinhas do mal. Vamos dizer assim. O MCTI e o MCTI é quem está tentando fazer as coisas acontecerem, ajudando a construir um marco legal mais próximo da realidade do que a gente precisa. Por outro lado, a gente tem a Fazenda, os órgãos de controle, aquele monte de que sempre está olhando para aquilo e tentando puxar o trem. Então, a gente conseguiu um artigo que deixa de forma explícita que o SEBRAE e outros serviços sociais autônomos, então aí a gente inclui todo o Sistema S, SENAI, SESC, todo o restante das entidades do Sistema S podem fazer todas aquelas questões, série de ferramentas que o novo marco legal trouxe. Então, por isso que lá atrás eu disse que o marco legal por si só, ele não vai adiantar de nada, vai depender de postura de cada um de nós. E no SEBRAE, eu chamei para mim essa responsabilidade, né, de tentar construir realmente um normativo, por mais que a gente sempre tente fugir dos normativos, né, a gente também é outra coisa que eu percebi quando cheguei lá, não adianta lutar contra os normativos, a gente tem que construir um normativo que derrube os normativos anteriores para você conseguir fazer alguma coisa. Então, a ideia é tentar construir um normativo interno para que o SEBRAE, de fato, possa atuar, a partir de agora, em inovação com base no novo marco legal. Então, todos os nossos projetos, que se tiver pequena empresa aqui, muito provavelmente elas já usufruíram de alguma linha de apoio do SEBRAE, né? A Mileusa é uma delas, tudo isso feito com base no marco legal antigo, galera. Isso dá um trabalho que vocês não têm noção e o risco que isso é por trás. Para vocês terem ideia, no meu CPF tem mais de... Só o SEBRAE Tech são 150 milhões por ano, né? Mais os nossos projetos recentes com a Embrapa, que foi colocado aqui, mais 20 milhões, agora o nosso edital com o SENAI, de inovação para a indústria, mais 20 milhões, tudo isso com o marco legal de 2004, né? E com a lentidão, que é o que mais me incomoda, né? Isso dói realmente na alma,
quando a gente vê o tempo que se gasta para, de fato, você ter um projeto subvencionado em operação. Então, toda a parte de bônus tecnológico que é trazida no novo marco legal, a parte de subvenção, encomendas tecnológicas, cara, o SEBRAE está o tempo todo precisando, né, sobretudo agora com a transformação digital, que é um movimento que veio para ficar, e o SEBRAE entrou de vez nisso. Nós temos várias demandas lá para fazer encomendas tecnológicas a pequenos negócios, é onde a gente quer buscar a saída por meio do novo marco legal. Várias ações que a gente antes fazia e tinha que fazer uma licitação que demorava aí 6 meses, 1 ano. A gente fazia o edital, depois o Estado tinha que fazer uma licitação para contratar o parceiro tecnológico. Tudo isso a gente espera que consiga reverter a partir agora do novo marco legal. Mas reforço, vai depender realmente da postura e da ambição de cada um de nós. E aí é onde eu chamo a responsabilidade para todos nós aqui. Todos nós, seja um pequeno empresário, um pesquisador, um gestor da universidade, de uma agência de fomento, pública ou privada, todos nós temos responsabilidades nisso. Eu acho que dá para fazer muita coisa com o que a gente tem, assim como já dava para fazer várias coisas antes e nós não fizemos por falta de postura e de realmente estar a fim de correr o risco que tudo, né, na vida, se a gente está dormindo, a gente está correndo risco. Então, quiçá fazer inovação hoje. Então, precisamos realmente de uma mudança de postura das nossas instituições para fazer a coisa acontecer. E, quando eu digo postura, começa pelo nosso governo federal, né? Hoje é muito triste a gente ver o nível que chegamos no apoio à ciência, tecnologia e inovação no país, como eu disse, né, da turma que não é do bem, lá que tenta ficar puxando a carroça, o trem o tempo todo, está a Fazenda. E hoje em dia, infelizmente, quem manda no Brasil é a Fazenda, e todos os recursos, né, que a gente tinha para apoio à inovação no Brasil foram contingenciados. O FNDCT, que a Cristi comentou anteriormente, né, não é usar nenhuma desculpa verdadeira, porque, como eu disse antes, todos temos um protagonismo nisso, mas realmente, sem esse apoio, é muito difícil para que a gente consiga fazer ações estruturantes de longo prazo. Então, o marco legal, acho que é uma batalha, e nós temos várias outras batalhas pela frente, e os recursos do FNDCT, eu acho que é uma delas, né? É inconcebível a gente pensar hoje que um instrumento que foi tão bem pensado, tão bem estruturado, que já foi bem utilizado, começou lá atrás a ser desvirtuado quando os recursos foram destinados para o Ciência Sem Fronteira e para outras ações. A gente começou a ver o risco que corria, e hoje, né, ele está praticamente no zero, né? O recurso é quase 100% contingenciado. Então, o marco legal é um avanço, mas a gente tem outras batalhas aí pela frente. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcela, eu sou CEO da Mileus. Gostaria inicialmente de agradecer ao Ramon pelo convite, em nome da Fundep. E eu acho que eu fui convidada para esse painel porque a Mileus se encaixa exatamente no que está sendo discutido aqui. Eu acho que a gente é um exemplo vivo de como a gente pode fazer com que a inovação se transforme em um produto, e esse produto pode, de fato, chegar ao mercado, e a gente pode, de fato, gerar riqueza para o país com esse produto. Então, só contando um pouco da história da Mileus, eu sou bióloga, me formei na UFMG, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado na UFMG. E, quando eu estava terminando meu doutorado, a Mileus estava sendo desenvolvida, né, estava surgindo a ideia da Mileus. A gente tinha um dos fundadores, estava fazendo também um pós-doutorado na Escola de Veterinária da UFMG, e estava desenvolvendo uma tecnologia que ele entendeu que seria que poderia ter um fit com o mercado. E aí a gente decidiu pegar aquela tecnologia e empreender. Naquela época, a gente foi pré-incubado na Inova, então a gente já
Eu acho que a história da Mileus é totalmente entremeada com a UFMG e sempre foi desde o início. Então, começou com a tecnologia sendo desenvolvida na escola de veterinária, a gente foi pré-incubado na Inova. A gente hoje tem 3 pedidos de patente em nome da empresa, com cotitularidade com a UFMG e com a FAPEMIG. A gente já captou cerca de 1 milhão de recursos de subvenção, dentre bolsas, projetos de financiamento, entre eles o Tecnova, que a professora Elza foi super guerreira e foi um grande projeto para a gente, uma grande conquista. Então, a gente tem muito esse histórico de estar entremeado com a academia. E, lá em 2014, nós fomos a primeira empresa investida pela Fundepar. Então, a gente realmente tem essa história ao longo, convergindo sempre para a universidade. E eu queria só fazer um parêntese, que foi dito que o governo, né, é ruim ter o governo como seu sócio. A gente, no nosso caso, indiretamente acaba tendo, porque a gente tem uma fundação de apoio que está ligada, que tem acionistas que vêm do governo. E, além da gente ser investido pela Fundepar, a gente também é investido pelo Primatec, que é um fundo que tem recurso da FINEP. Então, a gente tem esse governo como um sócio. E eu vou dizer que não é nada ruim, a gente está muito satisfeito, está dando super certo, mas é claro que depende dos atores por trás disso, né? Por quem é o protagonista ali por trás. É claro que não é a FINEP que é a minha sócia direta, né? É o gestor que está responsável pela gestão daquele fundo. Então, isso já acontece na prática, né, com base em leis anteriores, e já funciona muito bem, tem funcionado muito bem no caso da Mileus. No início da nossa história, a gente não tinha um laboratório da Mileus, a gente utilizava 100% de laboratórios da UFMG para prestar serviço. A gente tinha convênio com a universidade para prestação de serviço utilizando o laboratório. Então, se não fosse essa relação com a universidade, a Mileus não estava aqui. Em diversos, ao longo de todo o caminho, em diversas etapas ao longo do caminho, foi essencial o papel da universidade, o papel da academia, o papel de todos esses atores por trás desse apoio à inovação e apoio ao empreendedorismo. E a gente surgiu numa época em que era pecado empreender, né, na academia. Era tido como uma coisa feia. Então, era um desperdício, né, o pesquisador sair da academia e empreender. Então, a gente sofreu muito preconceito no início. Foi bastante desafiador nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, no início a gente escondia que tinha uma empresa. Oi? Como que você quer vender um produto se você não conta que você tem uma empresa? Porque era tão obscuro o que a gente podia, o que a gente não podia fazer, o que as pessoas achavam na constatação delas que era ok ou que não era ok, que a gente decidiu não falar ali no meio da universidade. Então, isso foi bem marcante no nosso desenvolvimento. E acho que hoje a gente vive uma situação completamente diferente, que é esse ecossistema que está fervilhando e que é maravilhoso ver isso. Ver todas essas oportunidades que os empreendedores de hoje estão tendo e que os pesquisadores estão tendo. Eu acho muito importante essa discussão. Essa discussão ela tem que chegar até os pesquisadores. Ainda há muito preconceito na academia quanto ao empreendedorismo. Ainda há muita nebulosidade, ainda é muito obscuro o que se pode fazer, o que se não pode fazer, o que é legal, o que não é. Então, essa discussão ela tem que estar na academia. A gente tem que impactar os pesquisadores que estão lá desenvolvendo suas tecnologias, seja para empreender, seja para desenvolver uma tecnologia que faça sentido para o mercado, seja para fazer uma cooperação com uma grande empresa. Então, eu acho que o marco legal, por si só, já é maravilhoso, porque ele permite que a gente esteja aqui discutindo. Então, por mais que a prática seja complicada, o fato de existir uma lei, né, um decreto que coloque isso em vigor, já faz com que a gente esteja aqui discutindo isso e trazendo isso à tona. Uma coisa que eu queria colocar também é que
o empreendedorismo, as empresas que surgem, né, essas spin-offs que surgem da academia, elas estão empreendendo o hard science, né, que a gente chama. Então, elas estão trazendo o hard science para o mercado. É muito diferente de uma lógica de startup tradicional que a gente vê, que não tem uma ciência tão pesada por trás. Então, por isso, há a grande diferença entre incubadoras e aceleração, há um grande temor por parte dos investidores em investir em uma empresa de hard science, porque é uma empresa que vai demorar mais a chegar ao mercado, vai demorar mais a atingir o break-even, etc. Então, realmente são desafios diferentes do que uma startup tradicional. E eu acho que a gente pode e deve colocar junto esses conceitos de incubação e aceleração, porque as empresas de hard science, elas precisam de aceleração também. Elas precisam dos conceitos de startup. Se lá em 2010, quando a Mileus surgiu, a gente tivesse os conceitos de startup que a gente tem hoje, a gente não teria dado tanta volta que a gente deu, a gente não teria queimado tanto caixa que a gente queimou para chegar até aqui. A gente teria se desenvolvido muito mais rápido. Então, eu acho que são conceitos que podem se confluir para gerar grandes empresas e trazer riqueza do hard science. Então, eu acho que, assim, basicamente, a questão do marco legal, o que eu coloco em destaque realmente é isso, assim, trazer essa discussão à tona, fomentar o ecossistema e fomentar os pesquisadores para que realmente eles tenham vontade de empreender e eles tenham isso em mente ao desenvolver as suas pesquisas nos seus laboratórios. Obrigado, pessoal. Eu queria só combinar com vocês aqui uma dinâmica. O nosso tempo já está bem extrapolado. A gente tem 3 questões. Então, eu queria fazer a primeira e a segunda questões direcionadas, talvez uma pessoa responder, né? Lógico que se outros quiserem comentar, fiquem à vontade, é só para a gente tentar encurtar um pouco a discussão, e depois uma questão geral para vocês. Tá? A primeira questão é do Gustavo, da CEPLAG. Ele pergunta, vocês perceberam algum avanço no novo marco legal que facilite, de fato, a contratação direta de startups pela administração pública, mais especificamente na solução de desafios da máquina pública e no desenvolvimento dessas soluções pelas próprias startups? Então, acho que essa é uma questão bem interessante, foi até comentado um pouco nos painéis anteriores. Alguém gostaria de comentar? Bom, esse é um ponto que está explícito no novo marco legal, sim, né, a parte de encomendas tecnológicas e, como eu comentei, dentro do próprio SEBRAE, a gente já está olhando para isso com um carinho especial. Eu já reuni lá um grupo, né, com um grupo jurídico para a gente definir como o SEBRAE, por exemplo, vai atuar. Mas, em instituições públicas como um todo, ainda isso não está sendo feito. Infelizmente, depende muito da postura de cada um e da velocidade de cada um. Não tem conhecimento, pelo menos em âmbito federal, de nenhum órgão do governo que já esteja colocando em prática essa parte de encomendas tecnológicas, que, na verdade, poderiam ser muito mais amplas ainda se a gente não tivesse tido os vetos, né, que tivemos na Lei de Inovação, lá em 2016, que também tratava especificamente disso, dando uma amplitude ainda um pouco maior. Mas hoje, sim, já é possível, mas depende muito da postura. E aí, eu acho que todos nós temos um pouco de responsabilidade em cobrar para que a coisa aconteça. Por exemplo, a lei de informática, e aí quando a gente fala do novo marco legal, a gente está se restringindo aqui o PL 9327, né, que foi esse que regulamentou a lei de inovação, mas a gente tem muita coisa nova também no marco legal, como, por exemplo, uma medida provisória que saiu que permite que grandes empresas que usufruem de benefícios da lei de informática, que estão situadas na lei do Norte, que a gente chama, né, que é a lei da Zona Franca de Manaus, possam investir em startups. Até agora ninguém fez nada, nenhuma grande empresa investiu. A única experiência que a gente tem conhecimento é da Samsung, que fez isso em parceria com a Amprotec. Foi show de bola a iniciativa, o SEBRAE acompanhou, foi muito legal.
mas que parou por aí, né? Nenhuma outra grande empresa deu continuidade. Então, o caminho está aberto, mas a gente precisa pressionar para que, de fato, os órgãos coloquem em prática. Legal, obrigado. Uma segunda pergunta que chegou, da Natália Bonella, ela diz, a regra que já se demonstrou ineficaz era pesquisar ou inventar para depois oferecer ao mercado. Isso contribuía para um portfólio de patentes gigante, cujos produtos não chegavam ao mercado. O novo marco ajuda a buscar a necessidade da sociedade para somente então dedicar esforços à pesquisa e inovação focados na solução da demanda? É uma questão que foi colocada pela Natália. Obrigado, Ramon. Alô? Acho que é um ponto bem interessante, sim, né? Eu ia até comentar um dos pontos que eu tinha anotado aqui, e o Felipe colocou bem, do movimento empreendedor que começou muito com as incubadoras e depois explodiu, na verdade, com o movimento de aceleradoras, o Lean Startup, e agora a gente começa a ver um pouco dessa volta e da conexão das universidades, das hard sciences, né, com o movimento empreendedor e com as grandes empresas, né. O 100 Open Startups, a gente nasceu para fazer a conexão de grandes empresas com startups, para dar também às startups uma alternativa de viabilização de financiamento dos seus projetos, alternativa ao investimento de venture capital, que é muito pouco existente, quase não existente no Brasil, se for pensar na proporção da quantidade de startups que a gente tem e o pouco volume de investimento de venture capital que a gente tem. Então, a gente acreditava que a gente consegue viabilizar mais negócios aproximando essas startups das grandes empresas que têm recursos, tanto financeiros quanto não financeiros para isso. E a gente começou, ao fazer isso, e também ter um volume muito grande de startups e de negócios acontecendo entre as startups e as grandes empresas, a ter, por um lado, do lado das grandes empresas, uma demanda maior por projetos científicos, de base científica maior, não só startups digitais que cresceram com o movimento, como a gente falou, com o Lean Startup, com as aceleradoras, e do outro lado também nas universidades, uma forma de, puxa, como que eu valido essa minha tecnologia, essa minha pesquisa, do lado com o mercado, né? E a gente fez um piloto no final do ano passado com a rede de NITs do lado do estado de São Paulo, liderados lá pela Agência de Inovação da Unicamp, e fizemos um evento com eles lá em Campinas no final do ano passado, e um outro, 2 semanas atrás, na Open Innovation Week, em São Paulo, onde, junto com as 250 startups que a gente levou para falar com 100 grandes empresas lá no evento, a gente levou 150 tecnologias da Unicamp e de outras instituições de pesquisa lá do estado de São Paulo, para também falar e validar com as grandes empresas. Ou seja, a gente acredita sim que a gente tem que criar esse canal para o mercado também validar a pesquisa da universidade e criar oportunidades, que eu acho que é alguma coisa que é interessante que o Marco Legal traz, de facilitar essa aproximação da universidade com os empreendedores e com o mercado, para a gente conseguir transformar tanto essa pesquisa em negócio, quanto também orientar um pouco as pesquisas conforme a necessidade do mercado. Isso eu acho que é uma das grandes oportunidades que a gente tem que aproveitar agora aqui no Brasil, aproveitar esse movimento que está acontecendo, né? E acho muito bom que o Marco Legal traga incentivos e abra a possibilidade dessas negociações acontecerem. Se alguém mais quer comentar alguma coisa? Bacana, Rafael. Eu achei muito interessante os comentários que foram feitos no início e dá uma impressão assim, interessante que o universo de startups, vou chamar genericamente de startups e vou classificar esse spin-off acadêmico como um tipo de startup, né? Que tem a tecnologia ali na base, mas é quase que um universo diferente que a gente vive, né? Um universo paralelo, aonde você tem que dar um jeito, as coisas simplesmente têm que funcionar. Se você esperar demais, você vai morrer. Se você ficar esperando demais a ajuda e ela não chegar, o mercado vai passar por cima de você, né? É uma dinâmica diferente, é uma realidade diferente. Mas, por outro lado, a gente tem aqui na plateia, e as pessoas que estão acompanhando pela internet, um grande número de pessoas que são formadores de políticas públicas, são formadores de estruturas de empreendedorismo e inovação nas universidades, nos NITs, nas fundações, ou seja, pessoas que de alguma forma podem contribuir para criar um universo um pouco mais amigável para o nascimento dessas empresas. Então, qual que é o ponto que eu queria que vocês colocassem? Se vocês fossem listar
2 pontos, eu gostaria muito de ouvir a opinião de todos vocês, 2 pontos principais, que as universidades, os centros de pesquisa, de fato, o poder público poderia contribuir para facilitar o nascimento e crescimento dessas startups, quais seriam os pontos que vocês destacariam? Ou seja, vamos colocar assim, dicas para que as pessoas possam se mobilizar, realizar ações que facilitem o crescimento e o nascimento das startups. Quem quer começar? Marcelo? Tem um microfone aí do lado. Bom, muito foi falado aqui sobre burocracia, né? E como você mesmo disse, Ramon, a realidade da empresa é completamente diferente da realidade do poder público, e a realidade da startup é muito mais diferente do que a realidade da empresa. Então, a startup precisa de tudo para ontem. Então, não dá para eu esperar 1 ano e meio para uma patente ser licenciada para eu poder conseguir comercializar. Não dá para a PJ da UFMG ficar amarrando documento para a gente não poder comercializar. Então, tem que ter menos burocracia. Não tem jeito, senão a empresa morre. A empresa, uma startup, ela tem ali um cenário de 6 meses de vida. Se ela não começar a comercializar em 6 meses, ela vai morrer. Então, ela precisa gerar caixa para ontem. Então, acho que isso é o principal. Não adianta ter marco legal se a gente continuar com as mesmas burocracias que a gente tem hoje. Acho que isso é o ponto principal. Bom, os 2 pontos que eu destacaria, o primeiro eu já comentei, que é a propensão ao risco, realmente, né? Se você quer fazer tudo com 100% de garantia e de certeza do que vai acontecer ali na frente, realmente você não vai conseguir avançar. Então, tem que ter todos precisamos estar um pouco mais abertos ao risco. E um segundo que eu chamo da síndrome do Sméagol. Vocês lembram? Todo mundo aqui já deve ter visto O Senhor dos Anéis, que é o Sméagol que cuida daquele anel como My Precious. E hoje o que a gente percebe muito no ambiente acadêmico é do professor, do pesquisador, cuidar daquilo como o My Precious, o meu laboratório, o meu grupo de pesquisa, os meus orientandos. Então, gente, o interesse, eu acho que é de todos. Vamos, pensar um pouquinho com a mente mais aberta nesse sentido. Todo marco legal já traz todas as possibilidades do pesquisador ou do chefe do departamento, do chefe do laboratório, ter uma possibilidade de ganhos. A gente teve aqui hoje de manhã uma palestra que mostrou muito claramente isso, como você abre os horizontes, usando hoje redes sociais, oportunidades que a gente tem para mostrar para o mercado as N possibilidades que existem dentro daquilo que você conseguiu, é muito rico. Então, vamos parar de pensar um pouco aí como o Sméagol e tratar o laboratório, o centro de pesquisa, como o precioso. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma parte muito rápida sobre a questão do governo como sócio, que pode ser muito bom, na verdade. A questão é o como, né? E aí, eu mesmo tive a oportunidade, como cofundador da Incide Investimentos, do Fundo Criatec, que tem recursos do BNDES, investir em várias empresas com dinheiro do governo. Isso funciona muito bem. Mas ter um órgão do governo como sócio direto, sem regras muito claras de como isso vai funcionar, pode ser um problema. Então, só para deixar claro que isso acho que é muito bem-vindo, a gente só tem que achar o jeito certo. Agora, indo para a pergunta, acho que tem 2 questões importantes aí, que eu escolheria. A primeira tem a ver com as demandas tecnológicas. Então, acho que a universidade, em geral, ela tende a ser muito endógena na hora de decidir o que eu vou pesquisar. É basicamente o gosto do pesquisador, o que alguém acha interessante, com muito pouco contato com o mercado, com as demandas e com as necessidades reais. Claro que isso tem mudado, acho que o próprio governo, na maneira com que ele direciona os recursos de financiamento à pesquisa, já coloca alguns temas mais aplicados, mas acho que a universidade precisa se abrir também. Ir lá na indústria,
procurar saber quais são os problemas, como a universidade pode resolvê-los, né? Ao invés de ficar num processo que vai muito da universidade para fora. Então, tem algumas formas de se fazer isso. Acho que a criação de fóruns, de mecanismos para ter essa permeabilidade é um grande, bom primeiro passo. E um segundo é na forma do licenciamento de tecnologia. Geralmente, a gente tem aí todos os embates da empresa e a universidade, propriedade intelectual, pode, não pode, aí demora meses para sair o bendito convênio, quando sai, e a gente precisa inverter essa lógica. Eu acho que um conceito interessante que tem surgido no mundo inteiro é o conceito do sandbox regulatório. Não sei se vocês são familiares com esse conceito, é a caixa de areia, é um espaço de experimentação. Então, o que você faz é permitir com que, nesse exemplo, empresas, universidades possam começar a fazer as coisas, dar uma licença temporária para as coisas começarem enquanto se analisa, ao invés de para tudo, vamos ficar 1 ano analisando para aí começar. Então, você cria um ambiente controlado, que tem ali alguns limites, mas onde aquele processo pode iniciar, pode começar a ser feito, e à medida em que ele avança, você analisa e vai indo para a fase 2, fase 3, fase 4, regulando as próximas fases dessa relação, mas para que ela aconteça primeiro e possa florescer, e à medida que isso acontece, você vai regulamentando e regulando os detalhes dessa relação nas próximas fases. Então, na fase inicial, deixa a coisa acontecer, né? Então, vamos pensar na ideia do sandbox para permitir com que essas relações aconteçam mais rapidamente, tentar destravar esse processo. Bom, primeiro concordando e apoiando todos os comentários que a gente ouviu antes, alguns pontos a mais, acho que para levantar, do ponto de vista até de formulação de políticas públicas e de programa. É uma coisa que eu gostaria de ver mais nos programas de incentivo do governo e das agências, a gente tentar evitar algumas sobreposições de programas onde você perde muito eficiência, muitas vezes onde o governo às vezes atua, onde você já tem atuação do setor privado. Por exemplo, a gente está falando aqui de startups. É muito fácil, você vai montar um programa de incentivos para startups, se o governo quiser buscar, incentivar ou dar dinheiro para as melhores startups do Brasil, nos polos onde já estão mais estruturados. Então, vou para São Paulo pegar todas as startups que já estão investidas de fundo de investimento para criar um programa só para eles. Você vai, talvez até atrapalhar alguma iniciativa que o mercado já está fazendo, que já está acontecendo, que às vezes já está funcionando, em vez de incentivar outros polos, outros lugares. Então, não vamos pegar São Paulo, vamos pegar o Nordeste, vamos pegar outros lugares do Brasil, onde a gente precisa incentivar a criação e a manutenção de startups também, onde não tem ainda iniciativas privadas aí acontecendo. Isso é uma coisa importante para se considerar, para não também, por acidente, muitas vezes até atrapalhar coisas que estão acontecendo. Eu acho que é algo importante para ser levado em consideração. O segundo ponto, que eu acho que é bem importante, né, que é promovendo essa aproximação aí das universidades, dos pesquisadores com as startups, eu acho muito positivo, né? Mesmo o marco legal permitindo pesquisadores da universidade, sair para pedir uma licença para montar uma startup, como até já tinha na lei de inovação e está de novo no marco legal, também é muito difícil. Um pesquisador ele não tem, muitas vezes, a cultura do empreendedor ou a técnica para parar, ou até a viabilidade de desistir do salário, pedir uma licença não remunerada para tocar uma startup. Como é que ele vai pagar e se sustentar nesse período? Por outro lado, ele, conhecendo o ambiente de startup, está em contato com empreendedores, às vezes arrumando um sócio empreendedor, ele dedicando parte do tempo dele para isso, ajudaria sim a gente transferir o conhecimento, né, transferir as tecnologias da universidade para o mercado através de startups. Eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente explorar aí do novo marco legal e que a gente acredita bastante no potencial disso também.
Legal, super bacana, Rafael. Fazendo o gancho nesse comentário que você fez, tem algumas pesquisas que indicam, né, que empresas, startups hard science, em geral, elas têm maior sucesso quando o inventor vai junto, né, quando o pesquisador vai junto e está mais próximo pela questão do conhecimento tecnológico, etc. Né. Foi encaminhada uma pergunta que tem uma relação também direta com esse ponto que você colocou, que foi direcionada a Marcela, mas eu acho que está aberta a todos. Resposta: qual o principal ponto de convencimento para pesquisadores acadêmicos no processo de explicar o mundo do empreendedorismo? Em qual momento eles se rendem e falam, ok, isso é interessante? Como que é o day one? Né? Como que é isso? Vamos lá. Professor Rochel, doido para responder também, né, professor? Isso. Bom, eu acho que existem casos e casos, né? No meu caso, por exemplo, eu não era ainda concursada, né? Eu era uma bolsista de pós-doc, ou uma bolsista de doutorado na época, na verdade. Então, e sempre tive a vontade de empreender. Na verdade, eu acabei seguindo a carreira acadêmica porque fui no fluxo. E então, para mim, aquilo ali foi instantâneo, assim, foi a oportunidade de empreender, não tinha dúvida, na verdade. Mas eu acho que o convencimento do pesquisador não tem como não passar pelo conhecimento dele. Então, assim, o pesquisador ele só vai se convencer se ele conhecer esse outro lado do mundo. Eu vejo muito que os pesquisadores eles ficam ali numa caverna, praticamente, dentro da universidade. Então, a minha visão é que a gente tem que promover o conhecimento entre os pesquisadores, o conhecimento das oportunidades que existem e das demandas que existem para o empreendedorismo. Só a partir daí a gente vai conseguir convencê-los. Eles precisam antes conhecer. Acho que é isso. Vou fazer uma parte rápida. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para entender que os perfis empreendedores, eles são específicos e eles variam de pessoa para pessoa, né? Tem pesquisadores que são excelentes pesquisadores e talvez não sejam bons empreendedores ou gestores, e a gente precisa tomar cuidado de não transformar um ótimo pesquisador num gestor medíocre e colocar ele para cuidar de número, de venda, de comercial, que talvez não seja as áreas onde ele tem maior predileção. Acho que existem alguns pesquisadores com perfil empreendedor. Eu tive a oportunidade de conhecer vários, alguns deles estão aqui, e é ótimo que eles encontrem essa vocação e se tornem empresários, por que não? Mas acho importante a gente ter mecanismos diferentes para poder fazer com que a tecnologia desses pesquisadores chegue no mercado por diferentes vias, de acordo com o perfil de cada um. Então, se tem um perfil empreendedor e vai se tornar um empresário, que ótimo. Se não, podemos fazer licenciamento de tecnologia, podemos juntar esse pesquisador com uma outra estrutura que dê para ele o suporte de gestão que ele precisa para que ele continue pesquisando, tendo suporte, recurso para fazer isso, e tenha quem ajude ele a levar aquela tecnologia para o mercado, para que essa ponte funcione bem, né? Então, o bom pesquisador ele precisa continuar pesquisando, pode se tornar empresário, pode participar mais do governo, mas do setor empresarial, mas a gente precisa criar diferentes mecanismos para que os diferentes perfis de pesquisadores possam participar desse jogo da melhor maneira possível. Legal. Só contribuir rapidamente com um ponto. Eu lembro que numa dessas viagens aí que a gente sempre faz, né, para conhecer outras experiências e ecossistemas de inovação, uma delas foi para a Alemanha, e numa das conversas com um pesquisador da universidade, lembro que eu fiz uma pergunta um pouco relacionada a isso, sobre dificuldades que eles tinham para relacionamento com empresas, etc. E assim, tive a maior dificuldade para ele tentar entender a minha pergunta. Porque isso era totalmente distante da realidade dele. É como se a gente estivesse falando aqui da dificuldade para se sentar em cadeira roxa de auditório. Você fala, não, mas isso não existe. Eu chego aqui e sento, é normal. Né? É o dia a dia deles. Então, a questão cultural ela é muito importante. Nós temos realmente
né, um aspecto cultural que não nos ajuda. Agora, cultura muda? Muda. Né, e tem vários estudos sobre isso, que é possível mudar. A gente sabe que tem resistências, tem pessoas que não vão mudar, e ali, eu lembro que o professor Policarpo tinha uma frase que é engraçada, que ele dizia que de onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Né? Então, será que às vezes vale a pena insistir tanto naquele ponto, ou você não pode direcionar seus esforços na formação de uma nova geração que está vindo aí, ou não, daqueles que já sinalizaram que querem fazer diferente, que quer mudar? E aí eu estou entendendo o empreendedorismo não apenas com o caso da Marcela, que foi lá e abriu a sua empresa, mas também o caso, né, do professor Rachel, que também atua de forma empreendedora dentro do ambiente acadêmico. Né? Eu acho que é esse o ponto que ele quis colocar. Então, isso sim é possível, a gente consegue mudar, a gente tem exemplos, né, que isso acontece, mas realmente tem casos que a coisa não vai acontecer, e aí a gente vai ter que escolher aonde direcionar os esforços. E todo o nosso movimento é para isso. Né? Eu acho que eventos como esse, é nesse sentido, coisas que a UFMG, como uma das universidades que está buscando caminhar nesse sentido, a gente vê, né, atuando em várias frentes, mas vocês que estão lá dentro, né, mais do que eu, sabem onde é importante direcionar esforços e onde que não vale a pena, onde é melhor, né, realmente focar em outras questões que também são importantes para a universidade. Legal. A gente tinha algumas outras questões, não vai dar tempo a gente abordar, depois eu compartilho com vocês. Gostaria realmente de agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e pela ótima conversa a respeito do marco legal. Muito obrigado.